Vamos lá, pessoal. Agora é um sistema termicamente isolado. O que é um sistema termicamente isolado? A gente considera termicamente isolado quando a troca de calor ocorre exclusivamente entre os corpos envolvidos no sistema. Uma observação legal que é importante, a gente não pode esquecer, é que a troca de calor, como a gente acabou de ver, só ocorre com os corpos. Então, se não falou do ar, não vai usar o ar, não vai usar qualquer outra coisa. O que um ganha, o outro perde, porque não é um sistema fechado entre eles. Então, assim, se eu tô com uma mão gelada e a outra quente, eu coloco as duas juntas. Na medida que uma esquenta, a outra não esfria. Então é a mesma coisa. Na medida que um ganha energia, o outro perde. Tá, se um sempre ganha e o outro sempre perde, e o sistema está fechado, no final então a soma das energias, que a energia que um ganhou mais a energia que o outro perdeu, vai ser sempre zero. Ou seja, não importa quantos corpos eu tenha, eu sei que a somatória da energia desses corpos sempre vai ser zero. O ponto vai ser, que é o mais difícil e o que não é saber se esse calor é latente ou um calor específico. Um exemplo tonto aqui, mas só para pensar, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Eu tenho um corpo quente, mais gelo e quero saber até o equilíbrio. Ok, então observação, o gelo está a 0 graus. Primeiro ponto, o gelo a 0 graus ele está virando água. Então ele está mudando de estado. Se está mudando de estado físico, latente. Beleza. Agora a gente tem um corpo quente esfriando. Então a gente tinha o gelo a 0 graus, agora a gente tem um corpo quente que vai estar esfriando, né? Se ele está apenas esfriando, o que está acontecendo com ele? Está mudando de estado físico? Não. Se é um metal, o metal está derretendo ou ficando muito duro? Não. Só está variando a temperatura. Então vai ser específico. E por último, lembra que o gelo estava derretendo? Então se ele já estava derretendo, a gente sabe que durante esse processo saiu água do gelo. Como a água do gelo já está líquida, ela não vai virar gasosa ou não vai voltar a ser gelo. O que vai acontecer com ele? Não vai mudar de estado, vai mudar de temperatura. E se mudou temperatura, calor específico. Beleza, é aqui só a título de exemplo, ó. Então se eu soubesse, né, o gelo, um corpo X, né, e a água que saiu do gelo, teria aqui um calor latente, e os outros dois são calores específicos, e que tudo isso vai ser zero, beleza? Uma dica muito importante, né, além de eu ter colocado aqui, mudou de estado físico, é latente, cheque. Variou temperatura específico, cheque. E agora uma coisa que é legal prestar atenção no enunciado. Sempre que ele falar, as temperaturas vão equilibrar, ficou em equilíbrio, ficaram a mesma temperatura. Isso quer dizer que deu zero, que foi aquilo que eu expliquei para vocês. Se você colocar uma mão quente e outra gelada, a tendência é que as forças se cancelem. Então vamos abrir aqui a apostila para ver o exercício. Vamos fazer os dois que tem aqui. A gente já entende o que é de fato. Ó, o primeiro exercício da FAMAP, ó. Colocou-se certa massa de... Então, certa massa de água a 80 graus em um recipiente de alumínio de massa de 420 e que estava a temperatura de 20 graus. Após certo tempo, a temperatura do conjunto atingiu o equilíbrio em 70. Considerando a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o recipiente, que não houve perda de calor para o ambiente e que o calor específico do alumínio e da água são 9 vezes 10 a segunda e 4,10 a terceira, a quantidade de água colocada no recipiente foi X. Galera, antes da gente sair rabiscando, vocês sabem que o caderno já está com a anotação. O que eu preciso destacar? Vocês estão vendo aqui que no enunciado ele deu joule por quilo. Então a gente já sabe que a massa a gente vai ter que usar em quilo. Beleza, vamos começar. Começando aqui, ó, vou dar um zoom para vocês. Anotando os valores, eu tenho que dar água. Eu não sei a massa, então aqui é X.
Eu sei a temperatura inicial da água e a constante, o calor específico. Também sei esse valor para o alumínio, massa, temperatura inicial e o calor específico. E que o equilíbrio foi atingido em 70 graus. Perfeito, perfeito. Vamos pensar aqui antes de começar. A água, né? De 80, estava no estado líquido, para 70. Continua líquido, né? Então, quem que mudou? É só a temperatura. Se mudou a temperatura é que macete. Certo? A mesma coisa para alumínio. Vai ser que macete. Porque também só mudou a temperatura. Ok. Sabendo disso, vamos resolver que a gente acha a massa da água. Substituindo os valores, ó. Eu tenho o calor específico que ele falou pra gente. E agora, a variação de temperatura. Uma coisa que é importante você tentar, variação sempre é o quê? Deixa eu colocar aqui, ó. Vai ser algo final menos algo inicial. Então, por exemplo, ó, aqui não estava a 80 graus e foi para 70. Quem que é o final? 70. Eita, o zero for feio. E veio da onde? Veio de 80. Então, olha que legal. Vai ficar negativo. Ai, Vinícius, está errado. Não tá, porque o negativo depois se cancela. Então, tá tudo certinho. A gente só vai substituir os valores aqui, então. Deixa eu só eu apagar. Beleza. Agora eu quero o alumínio. Eu sei que o alumínio é 420 gramas, ou seja, 0,42 quilos. Coloca aqui a equação certinho, o calor específico que ele passou. E a gente também vai achar quanto de temperatura variou o alumínio. Ele não estava em 70 no final? Qual foi a origem dele? Foi 20. Então o alumínio esquentou 50 graus. Beleza, achou todos os valores da equação, exceto 1, exceto o MA. Agora é só resolver que a gente vai chegar em 450 gramas. Assim, tudo isso aqui vocês viram que a gente tirou do enunciado. É simplesmente agora resolver a matemática, que é a parte mais simples. Beleza, entendemos esse. Vamos agora para o exercício 2. O exercício 2 ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas ele tem uma sacada muito boa que ajuda a gente a entender outras sacadas geniais nessa mesma pegada. Então bora lá. Um calorímetro adiabático de capacidade térmica desprezível contém sob pressão constante de 1 atm. 1 atm é só para saber, galera, que a água ela vai congelar com 0 e sublimar não, né? Vaporizar com 100. 300 gramas de água a uma temperatura de 28. Uma amostra de gelo cuja massa é M1 e a temperatura desse gelo é 0 graus Celsius é introduzida no calorímetro e verifica que o sistema atinge a temperatura de 10 graus Celsius. Beleza, depois ele fala que faz o mesmo processo, ó, então introduz uma nova amostra de gelo de massa M2 e temperatura igual a 0, com o objetivo de fazer o sistema atingir o equilíbrio. Beleza, ele passou aqui os calores específicos também. Bora resolver para achar M1 e M2. Galera, anotando os valores aqui para ficar mais fácil, a gente sabe a massa da água, sabe a temperatura que começou. E sabe qual foi a temperatura de equilíbrio? Não, pera lá. Então eu sei que tinha no processo gelo, água e a temperatura de equilíbrio? Sim. Então olha que legal, ó. Se a gente for resolver, que macete, que mole e que macete de novo. Por que macete que mole, Vinícius? O que é esse QA, galera? É o primeiro momento. Então vamos respeitar aqui o primeiro momento da água. A água, ela já não é líquida. Então quem que muda dela? O estado ou a temperatura? Temperatura. Então que macete? O gelo. Quem que tá fazendo com o gelo? Ele está derretendo ou só está esquentando? Derretendo, porque ele já veio a 0 graus. Então é que mole, variação de estado físico. Só resolvendo aqui então, ó, uma coisa importante para se atentar, que eu sempre vou pontuar, é esse cara, ó, ele sim pode ser negativo
E sempre vai ser final menos inicial, para ninguém tentar passar a perna, ok? Então, só resolvendo aqui, a gente sabe que o M1 dá diretamente 60 gramas, beleza? Fácil, não? Agora, o que eu quero? Eu quero que, deixa eu só pegar aqui o certo, saber a parte 2. O que ele fala na parte 2 agora do nosso enunciado? Ele fala que vai adicionar mais gelo em 0 graus Celsius até que a temperatura final também seja 0 graus Celsius. Beleza, vamos fazer por etapa. A primeira parte, a gente viu que ficou em 10 graus, ou seja, tudo que está ali é só água. Ok, vamos achar a energia para que a temperatura final seja 0 graus. Fechou? Então, ó, primeiro de tudo, por que eu estou usando aqui macete? Quem que estava em 10 graus? É a água. Quanto que a água tem que ir para poder começar a virar gelo? Para 0. Ok. Então, se variou a temperatura, que macete. Beleza. A gente coloca aqui os valores. 300, que era a massa inicial da água, que ele falou pra gente. E 60, justamente, ó, deixa eu voltar aqui pra vocês verem, que eu não tô ficando maluco. Deixa eu só ver onde que eu anotei, que se tiver... não vai estar aqui, mas só pra vocês verem. Deixa eu colocar aqui no outro pente. Qual que era a massa inicial da água? Não era 300? Então a gente sabe que é 300 mais... quanto? O quanto derreteu, né, pessoal? Então a gente também já soube o quanto derreteu. A gente já consegue resolver. A gente resolve aqui bonitão, tá? A massa aqui do gelo a gente não sabe. A gente sabe o que? A massa da água, o calor da água e quanto a água variou. A gente sabe a latência do gelo e também o calor específico da água virando gelo. No caso, que é o que? É a própria água. E a variação de temperatura também disso daqui. Se a gente for calcular, ó, então a massa da água 300. A gente já fez essa parte aqui. Chegou no 60, coisa linda. Olha o nosso 300 aqui. Vamos voltar lá no outro. O 300 está aqui. Da onde saiu esse 60? Foi justamente a massa aqui. A gente acabou de achar. O que é esse M1 aqui, ó? Vamos olhar aqui no exercício. Introduziu uma massa M1 de gelo. O gelo não derreteu totalmente. Então esse M1 virou água. Então faz parte aqui da nossa água. Vamos continuar. Vezes 1 vezes a variação de temperatura. O que é essa variação? É a temperatura final menos a inicial. Não está em 10 graus? E não tem que ficar em 0? Então tem que perder 10 graus. Se eu for calcular isso, vai dar menos 3.600. Beleza, arranjei isso daqui. Segunda parte. Sabendo que a energia do processo, consigo achar quanto de gelo vai causar esse valor. Então eu sei que, para dar certo, eu preciso que o gelo tire 3.600 calorias minha. Agora eu preciso saber quanto de massa de gelo eu preciso para dar 3.600. Então, ó, o gelo não vai estar a 0 graus que o exercício pediu, então vai estar em ponto de fusão, ou seja, alterando o estado físico. Então, menos 3.600 é que mole, então a massa que eu vou achar e a latência do gelo. Só a gente resolver aqui, ó, ficou a equação do primeiro grau e deu 45. Então, M1 é 60 e M2 45. Colocando aqui na apostila, alternativa D. E fechamos por aqui.